Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de macramê aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Esse é um projeto super especial aqui no canal, onde eu decidi convidar a Marcele para a gente fazer um projeto em parceria, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Então, nós decidimos, duas mulheres artesãs, criar essa parceria e criar e desenvolver esse projeto super especial para vocês. Então, será um projeto onde a gente vai misturar as nossas duas artes, as duas técnicas que nós utilizamos. Eu vou entrar com a minha técnica do macramê e a Marcele, ela vai entrar com a técnica da arte de contas, que ela usa especialmente as pérolas para criar e desenvolver os projetos dela. Então, oi pessoal que acompanha aqui a Rafa, eu fiquei extremamente feliz pelo convite. A Rafaela é uma mulher que eu admiro muito, eu a chamo de rainha do macramê, então quando ela me fez esse convite eu fiquei extremamente honrada e eu tô muito feliz de a gente desenvolver um projeto pro Dia da Mulher, ao lado de uma mulher que eu admiro tanto e que para mim é uma grande referência no universo handmade também. Então espero muito que vocês gostem dessa colaboração e que vocês também executem esse projeto que vai misturar a arte do macramê e a arte de contas. Então vai funcionar assim. O projeto foi dividido em duas partes. A Marcele também tem um canal aqui no YouTube, o Marcele Handmade. E a primeira parte desse projeto ele foi postado lá no canal dela, então você já pode dar uma olhada lá. Para você aprender a primeira etapa do projeto da bolsa, que é feita com as pérolas, que é a técnica que ela utiliza e que ela ensina o passo a passo completo lá no canal dela, tá? Então a parte 1 desse projeto já tá disponível para vocês. O link tá aqui na descrição, eu vou deixar aqui também nos cards. Você precisa assistir essa primeira parte lá no canal dela para depois a gente poder criar a trama em macramê que vai ser fixada nessa parte de pérola, tá? Então corre lá no canal da Marcele se você ainda não assistiu a primeira parte do projeto. Se você já assistiu, agora a gente pode dar continuidade, então na sequência eu vou te mostrar todos os passos para você produzir toda a parte em macramê e o passo a passo completo para a gente completar esse projeto super especial. Bom, então eu já tenho aqui o resultado da primeira etapa do projeto que foi feito pela Marcele lá no canal dela. Se você ainda não assistiu o passo a passo de como fazer essa primeira etapa da bolsa, o link do vídeo tá aqui na descrição. Eu vou deixar aqui nos cards também. Pode procurar por aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo, que tem o link para você assistir como construir essa primeira etapa feita em pérola, tá? A gente só consegue dar sequência à produção da bolsa depois que você faz essa primeira etapa, porque é aqui, nessa sequência de pérolas, que a gente vai prender todos os fios para fazer a parte em macramê agora, tá? Antes de continuar aqui, eu quero te mostrar o material que eu vou utilizar. Eu escolhi trabalhar com esse fio aqui, ele é um fio sintético, ele é uma mistura de polipropileno com poliéster, ele tem 2,5 milímetros de espessura, é um fio bem fininho, e tem um acabamento tubular. Esse fio é o fio Comfort da Navita Home, ele é produzido aqui em Portugal, tá? Mas para quem está no Brasil, eu vou deixar aqui uma outra opção. Esse aqui foi um primeiro teste que a gente fez da combinação das pérolas com macramê. Então a gente testou para ver qual tamanho de pérola seria o ideal para criar os espaçamentos para que eu conseguisse colocar os fios de forma confortável, porque a gente vai incluir 2 fios em cada espaço entre cada pérola para poder criar os nós, tá? A gente vai fazer uma sequência de nós quadrados para criar toda a trama de macramê. E aí uma outra opção para quem não tem acesso a esse material aqui de Portugal, é esse fio aqui. Aqui é um fio sintético também. Ele é um fio de acabamento achatado de 5 milímetros. Esse aqui, especificamente, é o fio Glow da Fisher. Eu peguei aqui alguns retalhos para mostrar para você que ele também pode ser utilizado e vai criar um resultado muito parecido. Claro que não a mesma coisa, mas vai ficar bem próximo. Então, você pode substituir esse material aqui por um fio desse sintético, um fio náutico, de acabamento achatado de 5 milímetros, tá? Pode ser esse aqui, o fio Glow, pode ser um outro fio parecido, que tem o mesmo acabamento, que você também vai conseguir produzir seguindo as mesmas indicações e as mesmas medidas que eu vou passar aqui agora, utilizando esse material que eu escolhi, tá? Então, seguindo as indicações que a Marcele já passou, ela construiu aqui essa trama. A trama ficou com aproximadamente 60 centímetros de circunferência total, tá? E a gente tem aqui embaixo um total, aqui nas extremidades,
um total de 42 espaços. Se eu contar essas bolinhas aqui da última fileira aqui da extremidade, eu tenho 42 bolinhas. Então, isso significa que eu tenho 42 espaços. São nesses espaços aqui, entre a bolinha da última carreira aqui da extremidade e essas duas aqui de cima, esse espaçamento que cria aqui entre a trama, é que eu vou posicionar os meus fios para criar a trama de macramê, tá? Então, essa aqui vai ser a base onde eu vou colocar todos os fios para criar a trama. E aqui, antes de começar, você precisa, depois que você já finalizou o seu fecho, a gente precisa analisar qual é a posição correta dele. Então, qual é o lado que ele vai fazer o fechamento, porque ele tem um lado do avesso, tá? Marcela explicou isso lá no vídeo. Esse aqui é o lado do avesso, é o lado que cria mais volume, onde faz a amarração. E esse aqui é o lado do direito, onde ele fica retinho. Então, essa parte aqui, ela tem que ficar para cima, né? Para onde vai fazer o fechamento. Então, é essa parte aqui que eu vou jogar por cima da trama para fazer o fechamento aqui do outro lado, tá? Então, esse lado aqui, essa parte aqui onde passa o fecho, é a parte de cima da abertura da bolsa. Então, é nessa parte aqui de baixo que eu vou colocar os fios, tá? Que eu vou posicionar os fios para fazer a trama de macramê. Então, essa aqui é a parte de baixo dessa sequência, onde a gente vai continuar criando a trama para completar a estrutura da bolsa. Então, como eu já tinha dito antes, a gente tem aqui 42 furos, tá? 42 espaços. Em cada espaço desse, a gente vai passar 2 fios, porque a gente precisa de 2 pontas para criar cada nó quadrado, tá? Aliás, 4 pontas, então a gente precisa de 2 fios. A gente vai posicionar os fios dobrados ao meio aqui, na sequência. Então, eu vou, em cada buraquinho desse, passar 2 fios. E eu vou utilizar aqui fios de 2 metros por toda a circunferência. E a quantidade total desse fio vai ser o dobro dos espaçamentos que eu tenho aqui, do número de espaçamentos. Então, se eu tenho 42 furinhos para passar os meus fios, eu vou precisar do dobro dessa quantidade de fios. Então, serão 84 fios de 2 metros para a gente criar toda a trama. Eu já cortei todos os fios com o material que eu pretendo utilizar. E agora eu vou começar a posicionar aqui esses fios. Aqui, a gente não tem regra não, a não ser o posicionamento aqui do fecho, que você tem que ter atenção para ver qual é o lado direito e o avesso, para você saber qual é a parte de cima, para você saber qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo. É só isso que a gente precisa se preocupar aqui agora, tá? De resto, é só posicionar os fios aqui na sequência de pérolas. Então, eu vou pegar as pontas, eu já vou pegar aqui 2 fios de uma vez, para ficar mais fácil. Como o meu fio aqui ele é bem fininho, ele vai passar com um pouco mais de facilidade aqui pelo meio, se eu passar as 2 pontas de uma vez. Mas dependendo do fio que você estiver trabalhando, você pode passar um de cada vez, tá? E aí você pode utilizar, assim, uma agulha, aqui eu tô usando uma agulha de crochê fininha, para passar com cuidado. Você vai passando aqui por dentro dessas furações. Você passa os fios por dentro dos espaços aqui de 2 em 2, tá? Então, eu já passei aqui 2 fios. Eu vou puxar esse fio, aí eu vou unir as 4 pontas desses 2 fios que eu tenho aqui para poder dividi-los ao meio exatamente, tá? Então, eu preciso que as 4 pontas desses 2 fios fiquem com a mesma medida, a partir aqui da minha trama de pérola. Então, eu já dividi aqui as pontas, elas estão as 4 pontas com a mesma medida. Daí, eu vou jogar 2 pontas para um lado de um fio, 2 pontas do outro fio para o outro lado. E aí, eu vou fazer isso para posicionar todos os fios. Eu vou fazer de 4 em 4, colocando de 2 em 2 em cada espaço. E já vou criando os nós para ir fixando esses fios nas medidas aqui, porque senão pode correr o risco de eles saírem do lugar. Então, eu vou já posicionar aqui mais 2. Você pode fazer de 1 em 1, tá? Tanto faz. Eu prefiro fazer assim porque eu acho que o trabalho rende mais. Fica mais rápido. Então, eu tô colocando aqui mais 2. Posicionei aqui pela metade, na medida igual, as 2 pontas. E agora eu vou pegar um fio desse aqui que eu acabei de posicionar, o que tiver mais aqui para a esquerda, né? No caso, onde eu vou fazer o nó. Porque eu preciso de um fio de um furo e um outro fio de outro furo para eu criar o nó. Eu vou criar o nó aqui entre essas 2 pérolas aqui da extremidade, nesse buraquinho que forma aqui, tá? Então, os nós vão ser criados entre as pérolas, nesse espaçamento entre uma pérola e outra aqui dessa fileira da extremidade da sequência de pérolas. Então, eu pego uma ponta de cada lado, e aí, cuidado, para você tá pegando as 2 pontas referentes ao mesmo fio, tá? Então, confere bem se você já tiver posicionado 2. E aí, é só criar o nó quadrado. Pra gente criar o nó aqui, você vai pegar essas 2 pontas que estão saindo por cima, deixar elas no meio, e
e vai usar as de baixo para fazer o nó, tá? Para que o fio ele se encaixe aqui no formato do desenho da pérola. Então eu vou fazer um nó quadrado aqui. E aí não precisa nem ajustar demais, mas também não precisa deixar muito frouxo, tá? Você pode ajustar o suficiente para que não fique muita sobra de fio, mas ele não pode ficar muito justo aqui nas pérolas, tá? O nó precisa ficar assim com uma folguinha para ele ficar certinho na trama. Eu faço aqui o primeiro nó quadrado. Com cuidado. E você pode ajustar aqui pelo fio do meio, a folga. Então, assim, ele tem que ficar com um pouquinho de mobilidade, mas também não pode ficar muito frouxo, tá? Não precisa ficar muito longe da trama da sequência de pérolas. É o meio termo, nem muito nem pouco, para que a trama depois ela fique bem ajustadinha aqui próxima às sequências, mas também não precisa ficar muito justo para que o fio não entre no meio aqui das amarrações da pérola, tá bom? Então eu já fiz aqui o primeiro nó, e aí agora é só eu repetir. Eu já tenho aqui um próximo fio, que eu vou fazer o próximo nó. Daí eu vou colocar mais 2 fios aqui no próximo furinho, para eu poder ter as pontas que eu preciso para criar os próximos nós. Eu vou fazendo assim, porque aí eu já vou mantendo os fios na posição certa, para não correr o risco deles saírem do lugar na divisão da medida pela metade. E aí tenham cuidado, muito cuidado, porque essa trama de pérolas, ela exige um pouquinho mais de atenção, principalmente para não correr o risco de você danificar os fios ou danificar as pérolas também, tá? Usem um material bem resistente, o fio com a milimetragem que a Marcela indica, para que essa trama de sequências de pérola fique bem resistente. Porque como ela cita lá no tutorial dela, a gente precisa criar essas tramas todas bem resistentes, principalmente essa parte de pérola com o fio um pouco mais grosso, porque a gente vai fazer uma bolsa. E essa bolsa ela vai carregar peso e essa trama vai estar toda presa aqui, então ela precisa ficar bem resistente para isso não arrebentar e você não perder o seu trabalho, tá? Então agora eu vou seguir colocando os fios e criando os nós. Então eu já tenho aqui mais um fio desse lado, tem o outro que eu coloquei aqui no próximo buraquinho, eu vou criar mais um nó. Fiz aqui mais um nozinho, então já tenho aqui 2 nós. E aí eu vou repetindo isso até eu completar toda essa circunferência aqui e posicionar todos os 84 fios, criando 42 nós no total, na minha circunferência toda aqui da bolsa, tá? Já posicionei aqui todos os fios, fiz todos os nozinhos para prender essa primeira parte. E agora eu vou dar sequência à construção da trama. Aqui a gente vai fazer uma sequência de nós quadrados intercalados por todo o comprimento até chegar na altura que eu desejo. Então eu vou, a partir desses nós que eu já tenho aqui, eu vou criar agora uma fileira de nós intercalados, usando 2 pontas de um nó e 2 pontas do outro nó, que está ao lado, para criar um novo nó aqui no meio. Então eu pego 2 pontas de um nozinho, com as 2 do outro lado, ajusto e faço aqui o nó quadrado intercalado a esses 2 nós de cima. Faço um nó aqui embaixo, entre esses 2 nós. E aí, esse vai ser o processo de construção da trama por toda a trama. Eu vou criar essa fileira de nós intercalados, depois na próxima fileira eu intercalo novamente. Então, sempre que eu tiver 2 nós quadrados em cima, eu crio um novo embaixo, com 2 pontas de cada nó. E aí eu vou repetir isso até completar a trama. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar. Eu tenho aqui o fecho da bolsa, que ele é constituído por 2 mosquetões, tá? Um mosquetão que tá preso aqui na trama da pérola e esse outro mosquetão que vai ser fixado aqui na trama de macramê. Então, à medida em que você for criando as fileiras, a trama aqui de nós quadrados, você precisa analisar em qual altura você vai precisar fixar esse mosquetão aqui, tá? Porque a gente vai prender ele na trama durante a produção dela, ok? E eu vou te explicar como fazer isso. Mas é importante que você vá criando as sequências, as fileiras de nós, e vá analisando a altura em que o seu mosquetão está posicionado. Então, provavelmente, eu vou ter que criar aqui alguma quantidade de fileira até chegar mais ou menos aqui nessa altura da base aqui do meu mosquetão para eu poder prender ele aqui na minha trama de macramê, tá? Então, lembre-se disso. Eu vou criar aqui algumas sequências. Eu acredito que aqui no meu projeto eu vou precisar de mais ou menos umas 8 fileiras de nós para chegar até aqui assim, na altura onde ele chega, esse segundo aqui de baixo, tá? Porque a abertura
Aliás, o encaixe, ele é feito assim. Ele também não pode ficar muito para baixo, porque senão você não tem mobilidade para poder abrir e fechar, para encaixar um no outro. Então, você vai criando as sequências, as fileiras e vai analisando isso antes de continuar, tá? Não faça tudo de uma vez, porque a gente precisa prender isso aqui numa certa altura. Eu vou continuar criando aqui as minhas sequências, até eu achar que chegou na altura que eu preciso, que vai encaixar ali com o meu mosquetão para fazer essa fixação do segundo aqui na trama de macramê. E eu volto para te mostrar como eu vou fazer para prender esse mosquetão aqui e continuar depois criando a sequência de nós, tá? Já finalizei aqui a produção da trama por toda a circunferência, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras de nós até agora. E aí agora eu vou analisar para ver se essa quantidade de trama que eu fiz aqui já é suficiente para eu poder prender o meu mosquetão, para ele ficar ajustado, tá? Então, você vai medir, você fecha aqui a aba e vê se a altura em que você parou aqui a trama já tá aqui na base do seu mosquetão, tá? Eu acho que se eu fizer mais uma fileira aqui, ele vai ajustar melhor. Então, eu vou criar mais uma sequência de nós aqui, só aqui na parte mais central, para eu poder analisar, onde eu acho que ele vai ficar fixado, só para eu ter certeza. Mas eu acho que mais uma fileira aqui, ele vai encaixar melhor. Vai ficar mais ajustado. E aí, essa quantidade de fileira aqui vai depender muito do tamanho dessa tira que você fez e do tamanho do mosquetão que você está utilizando, tá? Você precisa analisar de acordo com o resultado do seu projeto. Se o seu fio for mais grosso, talvez você precise fazer menos fileiras para dar altura. Aqui não vai ter uma regra de quantidade de fileiras exata não, tá? Cada projeto vai ficar de um jeito. E aí você precisa analisar de acordo com o resultado do seu projeto. Analise a medida das tiras e dos mosquetões que você tem, posiciona para ver qual vai ser a altura ideal para você prender ele, tá bom? Eu acho que no meu caso aqui, mais essa fileira aqui já vai ser suficiente para eu poder conseguir prender. Deixa eu fazer mais uns 2 nós aqui. Só para eu ter certeza que a altura vai ser essa. E aí o ideal é você deixar esse fecho bem ajustado, tá? Porque como ele é de metal, é um mosquetão de metal, pode ser que ele fique... Se ele ficar muito solto, eu acho que é isso aqui. Ele pesa e aí ele não fica bonito, vamos dizer assim. Ele vai ficar saindo assim, como se ele fica... Se você coloca muito pra cima, ele pode criar esse efeito aqui, ó, na hora que a bolsa estiver em pé. E aí fica muito curto o espaço. Ele tem que ficar o mais esticadinho possível, assim, as duas partes. De uma forma que você tenha uma folga pequena, mas que ela exista para que você consiga abrir e fechar, tá? Fazer o encaixe. Eu acho que a altura é essa. Eu vou fazer aqui. Pronto, então, no final, no meu caso aqui, foram 9 fileiras. Depois eu vou completar aqui a fileira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sequências de fileiras de nós quadrados, que deu a altura para eu poder prender o meu mosquetão, tá? Então, agora eu preciso fazer as marcações, eu preciso fazer a divisão certinha de todas essas tramas que eu tenho aqui, para eu encontrar o centro da frente, para eu poder prender o mosquetão na trama do nó no lugar certinho, tá? Para que na hora que a gente fizer o fecho aqui,
ele fechar na posição correta e a gente já tem as marcações também para fazer a divisão do fundo, tá? Então, a partir dessa divisão que eu vou fazer aqui agora, você já consegue saber onde você vai ter que criar cada parte do fundo lá no final. O fundo ele vai ser dividido em 4 partes, ele vai ser construído naquele formato de caixa de leite e a gente vai ter a divisão de 2 formas. Nós teremos uma parte com 12 nós, que será referente à parte da frente e à parte de trás da bolsa, tá? E as laterais, elas vão ser constituídas por uma sequência de 9 nós, tá? Se eu somar essas 4 medidas, 12 mais 12 mais 9 mais 9, dá os 42 nós que eu tenho aqui na minha trama de macramê, tá? Então, o que você precisa fazer caso você esteja criando uma peça com mais quantidade de nó do que a que eu estou ensinando aqui, tá? Se você fez essa trama maior e tem mais bolinhas, o importante é que você tenha sempre uma quantidade de nós que seja um número par para você conseguir fazer a divisão, ok? Aqui, o formato dessa bolsa, ela tem uma pouca diferença entre a parte da frente de largura e a parte das laterais, ela fica quase quadrada, tá? E aí, com a quantidade de trama que eu tenho, eu decidi dividir dessa forma. Então, a parte da frente e a parte de trás vai ficar com 12 nós e a parte das laterais com 9 nós, que somando todas essas quantidades dá os 42 do total de nós que eu tenho aqui na minha trama. E também é a quantidade de espaços que a Marcele criou aqui para eu poder fixar os fios, tá? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Eu agora preciso encontrar a posição correta para eu poder prender o meu fecho lá, o meu mosquetão na trama do macramê, para que ele fique centralizado bem certinho na bolsa. Então, eu vou usar aqui retalhos para eu poder fazer a divisão dessas partes. Eu vou contar pela parte de pérola, tá? Vou fazer a divisão aqui pelas pérolas e depois a gente desce até a trama do macramê. Então, eu vou encontrar aqui qual é o centro, a bolinha aqui que equivale ao centro da minha trama aqui do fecho. Então, a pérola que tá aqui bem no centro, onde a Marcele começou a prender o fecho, é essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui um fiozinho, vou amarrar aqui um fio, só para eu saber que aqui é o centro, da parte de trás, no caso, tá? Porque o fecho, ele fica pela parte de trás. Então, eu vou amarrar aqui esse fio só para eu saber que aqui é o centro, nessa pérola. Daí, agora, o que eu vou fazer? Eu já sei que as minhas partes, elas vão ter 12 nós nas partes maiores, que será a frente e a parte de trás, e nas laterais, vai ficar com 9 nós. E aí eu vou contar aqui pelas pérolas, tá? Porque eu sei que entre cada pérola dessa, nesse espaçamento entre cada pérola dessa aqui, eu tenho um nó aqui embaixo, na trama. Então eu vou marcar por aqui, para ficar mais fácil depois de eu encontrar e de saber aonde exatamente são as marcações, tá? É mais fácil marcar aqui por cima do que na trama do macramê, que pode ficar confuso. Então o que eu vou fazer é contar, a partir aqui dessa marcação que eu fiz, que é a central, que é aqui vai ser o centro do fundo, aliás, o centro da parte de trás da bolsa. A partir dessa pérola, eu vou contar os intervalos entre uma pérola e outra, que equivalem ao nó que eu tenho aqui embaixo, tá? Então, eu tenho aqui, entre essa pérola e essa, eu tenho um intervalo. Se eu descer aqui, eu tenho um nó na trama do macramê. Então, eu vou contar os intervalos. A partir dessa aqui central, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque a minha parte de trás vai ter no total 12 nós, então metade, eu vou contar metade para um lado e outra metade para o outro lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso significa que até aqui, até esse intervalo, eu tenho um nó que vai fazer parte da parte maior da parte de trás. Aí, eu vou marcar aqui nessa pérola, que é o intervalo, tá? Vou usar aqui esse fiozinho, esse retalho para poder marcar. E aí, eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Eu conto aqui a partir da pérola central, o intervalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nessa pérola, eu vou marcar novamente. Então, em cada marcação dessa aqui, entre as pérolas, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A marcação é na pérola, tá? Não é no espaço. O fio tá marcando a pérola. Eu tenho 12 aberturas aqui, 12 espaços. E aí, se eu olhar aqui embaixo, eu puxar esse espaço aqui para baixo e eu contar a quantidade de nós, eu vou ter 12 nós. Então, aqui a marcação da pérola, eu começo a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, dá certinho aqui em cima, na marcação do espaço da pérola. Daí, agora, eu vou continuar fazendo a contagem para poder fazer a marcação. Aqui é a parte que vai ser a parte de trás da bolsa. Eu agora vou contar as partes que vão ser que vão formar as laterais, tá? E aí, a partir dessa pérola que eu marquei aqui, que tá com fio, eu vou contar 9 espaços para frente.
Então, aqui nessa lateral, a partir dessa pérola que foi a que eu marquei aqui com fio, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses 9 espaços aqui, eles equivalem à trama da parte lateral da bolsa. E aí eu vou colocar mais um fiozinho aqui na pérola para marcar essa divisão. Então, essa pérola aqui, onde está o fio, aqui marca o limite da parte que vai dividir a parte das costas para a parte da frente. Aliás, da lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, eu marco aqui nessa pérola novamente. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, fui lá pro outro lado e vou contar na outra marcação aqui 9 espaços. Então, a pérola que marca o limite da divisão da parte de trás para a parte lateral é essa aqui. Eu vou contar os espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a pérola que faz a divisão é essa. Vou passar aqui o fio para marcar. E aí, aqui na frente agora, eu tenho que ter mais 12 espaços sobrando para ser a parte da frente. Para casar com aquela outra parte de trás que eu contei primeiro, que tem o fecho. Então, eu tenho aqui o fio, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, deu certinho, tá? Tenho 12 espaços nessa parte e 12 espaços aqui nessa parte de trás, onde tá o fecho. E em cada lateral, eu tenho 9 espaçamentos. Daí, agora que eu já sei aqui qual que é a divisão, eu consigo encontrar o meio dessa parte da frente para eu poder saber onde eu vou prender esse outro mosquetão aqui. Tá? Qual é o lugar, o nó certinho que eu preciso prender ele, para ele ficar bem centralizado. Essa parte aqui é um pouco mais chata, mas ela é muito importante para que seu projeto dê certo, tá? Porque como a gente já vai deixar o mosquetão preso aqui, se você prender ele no lugar errado, na hora de montar a bolsa, e você for fazer o fecho aqui, que você encaixar o fecho, ele pode ficar torto. Tá? Então, analise bem, tenha bastante atenção na hora de fazer essa divisão aqui para que o fecho fique na posição exata. Bom, então agora eu vou marcar aqui, vou pegar 2 alfinetes para eu saber qual é a posição certinha do nó. Então, a partir aqui da minha marcação, desse fio onde eu sei que vai fazer a divisão, que essa pérola faz a divisão entre a parte da frente e a parte da lateral aqui, nesse lado, eu vou seguir aqui a linha reta dessa sequência de pérolas. Então, essa aqui é a pérola que marca a divisão. Eu vou seguir aqui até aqui embaixo para eu saber aonde casa o nó, tá? Então, seguindo aqui a linha, o nó que começa a contar como os 12, que faz parte aqui da frente, é esse, que tá aqui logo ao lado direito, seguindo aqui a orientação, tá? Então, esse nó aqui, ele equivale a esse espaçamento que a gente começa a contar aqui na parte de cima, tá? Você pode descer por aqui também e marcar para você ver qual é o nó. Então, aqui é o primeiro nó da extremidade do lado esquerdo da bolsa, da parte da frente. Então, a trama da parte da frente, ela vai até aqui nesse nó. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vejo aqui, eu posso descer na linha reta aqui, a partir da bolinha que faz a limitação, né? Faz a divisão, na verdade, da parte da frente para a parte da lateral. Ou já aqui no meio certinho, onde vai estar posicionado o nó. Então, é esse nó aqui que eu preciso marcar. Se eu contar de uma marcação do alfinete a outro, tem que dar 12 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha, tá certinho, tá? Então, agora eu já sei que esses 12 nós aqui equivalem à parte central da parte da frente. Tá bem centralizado com a minha tira lá da parte de trás, tá? Então, essa parte aqui, ela tá centralizada com a parte de trás que vai formar o fundo e a gente tem aqui as duas laterais. Agora eu preciso encontrar o centro dessa frente para eu poder saber onde eu vou prender o meu mosquetão. Eu já tinha aqui até marcado com o alfinete. Então, o que eu vou fazer é contar 6 nós a partir aqui da marcação do alfinete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu contar mais 6 a partir desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu sei que aqui é o meio, tá? Então, eu vou marcar nesse nó aqui de baixo, que aqui é o centro da frente, ok? Então, eu tenho aqui o centro exato da minha frente, com 6 nós para esse lado e 6 nós para o outro lado, tá? Tá bem centralizado certinho com a minha tira lá de trás. Só não posso perder essas marcações aqui. É melhor você deixar tudo marcado, porque na hora que a gente for descer para fazer o fundo, a gente vai precisar analisar aqui de novo para a gente saber onde vai ser a divisão exata, para a gente dividir as 4 partes lá no final, tá? Para criar o fundo. Então, não perca essas marcações. Deixe esses alfinetes ou essas amarrações aqui para você seguir elas depois, quando a gente for concluir o fundo da bolsa. Daí, o que eu vou fazer agora é prender o meu outro mosquetão, que vai preso aqui na trama. E eu preciso descer até onde eu parei aqui,
onde vai ser a altura que eu vou prender ele, seguindo essa linha aqui do centro, tá? Então, esse aqui é o nó de referência, que eu sei que é a metade da medida dessa parte. Eu vou seguir aqui a linha para ver até onde ele vai. Então, ele tá marcando aqui, ó. Aqui é o centro. No meu caso aqui, a altura onde eu vou prender o meu nó, ele tá dando no centro intercalado, tá? Então, eu tenho um nó de um lado e um nó do outro, nessa referência do nó aqui que marca o meio. Não tem problema. Você pode prender o mosquetão da forma que a sua trama estiver. Por exemplo, se a minha medida tivesse caído nesse nó aqui, exatamente onde eu marquei o alfinete, que tá bem centralizado, bem o nó do meio, eu utilizaria as 4 pontas desse fio, aliás, desse nó, para prender o meu mosquetão. Como no meu caso, eu tenho uma fileira a mais que é intercalada, então, no caso, o meu centro, ele vai estar aqui entre esses 2 nós, o que eu vou fazer é prender esse mosquetão aqui, utilizando 2 pontas de um nó e 2 de outro, como se eu fosse criar um nó intercalado aqui no meio, tá? Então, eu pego 2 pontas de um nó e 2 pontas do outro nó. E eu vou prender esse mosquetão aqui nessas 4 pontas e depois eu faço um nó quadrado para finalizar. O nó quadrado que seria feito aqui normalmente seguindo a trama, tá? Eu vou prender com festonê. Eu vou criar 4 sequências de festonês, um festonê com cada ponta dessa, prendendo aqui nessa base do mosquetão, tá? Então, eu pego o primeiro fio. Na verdade, eu vou começar com os fios do meio. Então, eu vou pegar esses 2 aqui do centro, um de cada nó. E aí, com cada uma das pontas eu vou fazer um festonê aqui nessa base. Lembrando que o mosquetão, ele precisa ficar pra cima, porque ele vai prender aqui no outro que vem lá da tira de cima, tá? Ele tem que ficar com as laçadas nessa posição. Então, eu vou pegar o meu fio, aqui a ponta que sai do nó, e vou passar por dentro da base, e aí eu vou ajustar lá bem na base do nó quadrado. Vou fazer o festonê. Passo o fio, jogo ele, aqui no meu caso, jogar primeiro pra esquerda. Depois eu passo por dentro da base de novo. E aí eu vou puxar aqui pelo meio. Ele vai fazer essa voltinha e eu vou ajustar. Daí agora eu ajusto bem lá na base do nó e crio aqui o festonê. Então eu usei a ponta de um dos nós. Agora eu vou pegar a ponta do outro nó aqui. Agora eu pego a outra ponta e faço novamente o festonê aqui. Passar aqui pelo meio para fazer o festonê certinho, a laçada. Ajusto bem. Esses nós, eles precisam ficar bem na base dos nós quadrados, tá? Então, fica bem ajustadinho aqui a base dos nós. Fiz os 2 centrais, agora eu vou fazer as outras 2 pontas de cada nó, tá? Os nós das pontas aqui do meio. Fiz mais um. E agora eu vou pegar o último fio aqui do outro lado para fazer o último. Aí eu vou fazer 4 laçadas de festonês com as 4 pontas referente aos 2 nós que eu tenho aqui. Então, eu usei 2 pontas desse nó e 2 pontas desse outro nó para prender esse mosquetão aqui com 4 festonês, tá? E aí, como eu falei, se a minha trama ela tivesse caído nesse nó aqui que tá em cima, bem nesse nó do meio, eu utilizaria as 4 pontas só desse nó aqui para fazer essa sequência e depois seguiria concluindo a trama normalmente, igual eu vou fazer aqui agora, tá? Depois de concluir os 4 festonês, eu sigo criando a trama normal. Então, se eu não tivesse feito esses festonês aqui para prender o mosquetão, na sequência o que eu faria era criar um nó quadrado entre esses 2 nós, normalmente, tá? Intercalado. Então, eu vou criar com essas 4 pontas esse nó para seguir a trama. Aqui abaixo eu faço um nó quadrado, seguindo o desenho da trama, de nós quadrados intercalados, porque aí eu posso seguir concluindo. Então, aqui, ó, os 2 fios que sobraram desse nó que eu não usei para prender aqui, eu utilizo para fazer o nó quadrado intercalado, seguindo a trama normalmente.
E aí eu completo, eu posso continuar completando aqui as sequências. É só seguir normal, como se eu não tivesse feito nenhuma alteração aqui no meio, tá? Você vai prender o seu mosquetão e depois vai concluir as fileiras e as sequências de nós quadrados normalmente, tá? Você segue criando as sequências de fileiras de nós quadrados intercalados, como já havia feito aqui em cima. E aí agora eu vou continuar criando essas sequências até eu chegar na altura que eu quero da minha bolsa. Eu vou criar mais ou menos 20 centímetros de trama aqui nessa altura dessa trama de macramê. Então, eu vou continuar tecendo aqui as sequências de nós quadrados intercalados até eu chegar nessa medida de aproximadamente 20 centímetros, que é a que eu quero criar aqui na minha bolsa. Já finalizei aqui a trama por completo, tá? Então, eu fiz, no total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 fileiras de nós, tá? A minha trama de macramê, ela ficou com aproximadamente 18 centímetros. E aí, eu tenho um total de altura da bolsa de 24 centímetros. Você vai criar a mesma quantidade de fileiras, ou se o seu fio for mais grosso e você quiser manter essa medida e você precisar criar menos fileiras de nós para chegar nessa medida, porque o seu nó pode estar maior, lembre-se que você precisa finalizar aqui embaixo, finalizar essa trama de macramê com uma quantidade de fileiras que seja um número ímpar, tá? E a gente precisa finalizar essa última fileira de nós aqui com a posição do nó na mesma posição lá do início. Se eu pegar esse nozinho aqui do início e puxar aqui em linha reta no sentido dele até lá embaixo, eu tenho um outro nó aqui finalizando a trama, tá? Então, mantenha, se você quiser aumentar ou diminuir a quantidade de fileiras relacionada ao tamanho da altura da bolsa, lembre-se que você tem que criar uma quantidade de fileiras que seja um número ímpar, tá? Independente de qual for. No meu caso aqui, então, eu criei 29 fileiras, que ficou com aproximadamente 18 centímetros de altura. E a minha peça, ela vai ficar com 24 centímetros de altura, a trama total, tá? Contando com a trama de pérola. Agora, para finalizar, eu vou fechar o fundo da bolsa. Na verdade, eu vou criar primeiro a trama, que vai formar o fundo da bolsa, para depois eu fechar. E aí, agora eu preciso voltar naquelas marcações lá de cima que a gente fez, para poder centralizar aqui o fecho, para eu saber quais são exatamente as tramas que vão criar o fundo da parte lateral e da parte da frente e da parte de trás. Então, agora eu vou seguir essas amarrações que eu fiz aqui, para eu saber qual é a linha certinha para eu dividir a quantidade de fios. Da mesma forma que eu fiz a divisão aqui em cima, que eu tenho 12 nós aqui no meio e 9 nas laterais, eu preciso fazer lá embaixo a mesma coisa. Por isso que a posição do nó tem que ser a mesma aqui e lá embaixo, tá? Daí o que eu vou fazer aqui? Eu já tenho aqui essas duas marcações que são referentes à parte da frente da bolsa. Como eu já tenho aqui esses dois alfinetes que marcam, que sinalizam que esses nós aqui, esses 12 nós, entre um alfinete e outro, são a parte da frente, eu vou usar eles como referência. Então eu vou usar esse ponto de referência aqui para dividir. Eu sei que aqui, nesse nó, termina essa minha parte da frente, e aqui nesse próximo nó ao lado ele começa já a contar como parte da lateral. Então eu vou usar esse nó aqui do meio, que divide a parte da frente com a parte da lateral, a trama que vai ser a frente, a trama que vai ser a lateral, de referência para eu marcar lá embaixo, tá? Para eu saber qual é a quantidade de nós que vai para frente e a outra que vai para a lateral. Então eu vou seguir nesse nó aqui que divide as duas tramas, eu vou descer aqui em linha reta até chegar aqui embaixo, para eu dividir também, tá? Então, eu sei que, olha, é aqui, ele tá seguindo a mesma linha. Então, eu sei que desse nó aqui pra cá é a parte da frente, e desse nó aqui pra lá é a parte da lateral. Então, eu vou marcar esse nó aqui com o alfinete, para eu saber que a partir daqui já é referente à trama da frente, assim como tem a marcação aqui em cima, eu só desci ela aqui pra baixo, tá? Em linha reta. Então, eu vou contar 12 nós. A partir desse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
E aí ele tem que estar na mesma linha da outra marcação que eu tenho lá do outro lado, tá? Eu vou marcar aqui com alfinete também, para eu saber que esses 12 nós aqui são a parte da frente. Então, com as pontas referentes a esses nós aqui, eu vou separar todas as pontas que são referentes a essa quantidade de 12 nós que eu tenho aqui embaixo, que vão formar a trama da frente, tá? E eu vou amarrá-los todos juntos assim, porque eu não posso... Eu vou usar essa trama aqui só para fazer a parte do fundo referente a essa trama da frente, tá? Então, eu vou separar todos os fios agora, porque essas partes, cada uma das partes vai ser construída de forma separada. Então, eu já dividi esses 12 aqui que fazem parte da frente. Eu agora, a partir daqui dos fios que eu tenho, eu conto 9 para um lado e 9 para o outro e também separo. E aí tem que sobrar mais 12 do outro lado na parte central. Então, a partir daqui desse nó, eu vou contar 9 nós aqui para a parte lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são esses 9 nós aqui. Então, são com as pontas desses 9 nós que eu vou criar a parte lateral do fundo, tá? Vou amarrá-los também todos juntos, para deixar separado, para não me confundir. Então, eu separei 9 nós aqui dessa parte, referente à parte lateral. Os 12 nós aqui do centro, vou tirar esses alfinetes, que eu já não preciso deles. Então, as pontas referentes aos 12 nós aqui centralizado, tá? Não esquece que tem que deixar sempre centralizado para o fecho não ficar torto. Então, os 12 daqui, daí agora, a partir daqui, eu vou contar mais 9 para esse lado, que vai ser a outra parte da lateral do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Separo as pontas referentes a esses 9 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou amarrar aqui. E aqui atrás tem que ter me restado mais 12 nós, tá? A mesma quantidade que eu tenho lá na metade da frente. Então, dos fios que restaram aqui, dos nós que eu ainda não amarrei, eu tenho que ter 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tá certinho, tá? A divisão. Seguindo aquela mesma divisão que a gente fez lá no início, para poder prender o fecho, tá? Então, a trama nessa parte aqui, ela tá centralizada com o meu fecho preso aqui nessa parte de trás. Tenho aqui as duas partes que vão formar as laterais, com 9 nós. E depois tenho mais 12 aqui na frente, que tá centralizado com o meu fecho aqui preso na trama do macramê, tá? Pra fechar e ficar tudo bem certinho. Agora, com cada uma dessas partes que eu dividi aqui, eu vou criar as tramas que vão formar o fundo pra gente poder fechar e finalizar essa peça. Como eu falei no início da produção, eu vou criar o fundo da peça no formato de caixa de leite, tá? Ele é composto por 4 partes. As duas partes laterais, que são em formato triangular, e depois a gente faz mais 2 tramas aqui na parte central para encaixar nesses triângulos que a gente vai criar aqui. Então, eu vou começar pela parte lateral. Vou começar por essa parte triangular, para a gente poder saber quantas fileiras a gente vai criar para depois fazer as partes maiores, porque a gente precisa dessa referência. Então, eu vou pegar aqui os fios referentes a uma das laterais, tanto faz por onde você quer começar, tá? Pelo lado que vai ser o início. Eu vou pegar essa parte aqui. Vou pegar só as pontas referentes a esses 9 nós que vão criar aqui essa parte da lateral. E aí, o que eu tenho que fazer é continuar criando a trama, só que agora com sequências de nós intercalados sempre, tá? Então, eu vou sempre criar a cada nova fileira uma sequência de nós, uma fileira de nós quadrados intercalados. Então, eu sempre vou retirar as 2 pontas que eu tiver nas extremidades desses fios aqui das extremidades e vou usar só as que estiverem centrais para criar os nós intercalados. Então, essa primeira fileira aqui, que a gente vai começar, ela vai ter 9 nós. Daí, na próxima fileira, eu vou fazer uma fileira de 8 nós, porque eu não vou criar os nós das extremidades. E aí, eu vou diminuindo até eu chegar em uma fileira com um único nó, para criar a trama triangular, tá? Para depois ela se encaixar nas outras partes. Então, é só eu continuar, a partir daqui de onde eu parei, continuar criando as sequências de nós intercalados, de nós quadrados, exatamente como a gente fez durante toda a produção da trama. Então, eu crio essa primeira fileira aqui com 8 nós, seguindo a sequência, né? Se eu comecei aqui com 9, eu vou fazer essa de 8.
Então, eu criei aqui a fileira de 8 nós, daí agora eu separo novamente as duas pontas de cada extremidade, que eu não vou precisar, para ficar só com as pontas centrais para eu criar a próxima fileira, que agora será de 7 nós, que é o que eu consigo fazer com a quantidade de nós que eu tenho aqui em cima. Então, como são nós intercalados, a cada fileira a gente vai diminuindo um nó, tá? E aí é só seguir criando esse padrão, diminuindo um nó em cada fileira, separando sempre essas pontas das extremidades, até a gente completar a sequência, finalizando com um único nó central. Finalizei aqui a trama, então eu criei um triângulo invertido, tá? A partir daquela última sequência de 9 nós que eu tinha aqui, eu fui criando novas sequências intercaladas, sempre diminuindo um nó em cada fileira até restar só um aqui embaixo, tá? Então essa aqui vai ser a parte da lateral, é a primeira parte que a gente executa. Eu agora vou repetir esse processo do outro lado da outra lateral. Vou fazer essa mesma sequência a partir dos 9 nós e criar esse triângulo invertido lá do outro lado, para depois a gente completar as duas partes da frente, as partes maiores, tá? E uma coisa que você já pode anotar é que a quantidade de nós que a gente usar para fazer aqui essa parte lateral, a primeira sequência aqui, a gente começa com 9 nós. São esses 9 nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que a gente vai criar aqui nessas partes das extremidades do triângulo. E é essa mesma quantidade, essas mesmas 9 fileiras de nós que a gente tem que criar na trama, nas outras tramas maiores, tá? Da parte da frente e da parte de trás. Quando a gente chegar lá, eu vou explicar direitinho. Porque a gente tem que fazer a mesma quantidade de fileiras para ter a mesma quantidade de nós na diagonal da outra trama para encaixar aqui. Então, agora eu vou repetir esse processo lá do outro lado, na outra lateral, para criar o outro triângulo do outro lado, onde eu tenho a sequência de 9 nós, e depois eu faço as outras duas partes maiores. Já finalizei aqui as duas laterais, exatamente iguais. E agora eu vou fazer aqui a parte central. Então, como eu já tinha falado, eu preciso criar aqui, eu vou seguir a mesma lógica, o mesmo raciocínio. Eu vou criando sequências de nós intercaladas, sempre retirando as pontas das extremidades, diminuindo sempre um nó em cada fileira, tá? Só que aqui eu não vou chegar no formato triangular, como eu fiz aqui. Eu tenho que fazer a quantidade de fileiras referente às partes laterais, a mesma que eu tenho aqui em cada uma dessas partes, para eu poder fazer o encaixe. Então, eu vou encaixar essa parte maior aqui com essas partes aqui das laterais do triângulo, tá? De um lado e depois do outro com a outra parte de trás. Então, eu tenho que criar aqui, vou continuar criando as sequências, vou fazendo as fileiras e eu tenho que fazer a mesma quantidade de fileiras nessa parte maior que eu tenho aqui na lateral. Então, eu vou criar a partir dessa fileira que eu já tenho aqui, que eu tenho que contá-la. Então, a partir dessa fileira, eu vou criar mais 8 fileiras, porque eu tenho aqui no total 9 nas partes laterais, tá? Que a gente contou. Que eu contei aqui os nós das extremidades, então são 9 nós, que equivalem a 9 fileiras. E eu tenho que repetir aqui a mesma quantidade que eu tiver na lateral. Então, eu vou criar 9 fileiras, contando a partir dessa que já está aqui, a partir desses nós que eu vou iniciar, que eu vou continuar, na verdade, a produção, tá? Então, eu separo aqui os fios das extremidades e dou sequência à produção do mesmo jeito. Vou criando a sequência de nós intercaladas até completar 9 fileiras, contando a partir dessa. Então, eu vou fazer mais 8.
Finalizei aqui a parte central, ela quase chegou ao fim, quase que deu mais um triângulo, porque as duas partes têm pouca diferença de tamanho, aqui tem 9 nós, aqui tem 12. Mas, no total eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fileiras e finalizou aqui com uma fileira de 4 nós, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? As duas com essa parte aqui do centro com a mesma quantidade da lateral. Porque na hora que eu for fechar aqui essas partes, eu tenho que ter a mesma quantidade de nós aqui pra unir esse lado da lateral, o triângulo da lateral, com essa parte aqui maior, que vai formar a parte da frente, tá? Então tem que ter a mesma quantidade de nós pra gente criar a sequência que vai fechar aqui. Então eu fiz 9 fileiras, contando a partir daquela primeira lá, onde a gente começa, e finalizei aqui com uma sequência de 4 nós, tá? Uma fileira de 4 nós. Daí agora eu vou repetir isso lá do outro lado, pra criar a segunda parte exatamente igual a essa, na parte de trás da bolsa. Finalizei as 4 partes que compõem o fundo da bolsa, então eu fiz essas duas maiores e as duas triangulares que vão formar a parte lateral. Então eu tenho os triângulos das laterais e as partes que vão compor a parte da frente e a parte de trás. Agora, pra gente fechar e finalizar essa parte aqui, eu preciso fazer as próximas tramas pelo avesso. Então esse aqui é o lado direito da bolsa, que vai ficar exposto. E aí eu vou virar essa trama, a trama de macramê, jogar ela aqui pra dentro. Virar ela toda ao contrário aqui do avesso. Não precisa virar a bolsa toda, pode ser só a parte macramê mesmo. Então agora com a trama assim pelo avesso, tá? A parte do direito aqui por dentro, a gente vai fechar essas partes e fazer a união aqui das 4 partes naquele formato de caixa de leite. Então a gente vai unir essa parte da lateral aqui, essa abertura com essa parte lateral dessa parte maior, e aqui fazendo isso, repetindo nas outras 3 partes. Então a gente vai ter aqui 5 aberturas. Então tem essas 2 aberturas aqui das laterais, essas outras 2 e depois uma aqui central. A gente vai começar fechando as partes das laterais, unindo a lateral com a parte central, tá? Então pode ser por qualquer uma dessas 4 partes aqui, independente do que você quiser começar. E aí o que eu vou fazer vou utilizar só, nesse momento eu vou pegar só os fios referente a esses nós que eu tenho aqui na diagonal, tá? Dessa trama central, incluindo as 2 pontas aqui do finalzinho do último nó, que já fazem parte dessa parte mais reta aqui da trama dos últimos 4 nós. Vou pegar os 2 fios que estiverem mais na extremidade aqui na parte diagonal. Aí o restante eu separo, jogar pra cá pra eu não me confundir. Então eu vou usar essas pontas aqui, desse lado. E vou usar todas as pontas que estiverem na parte triangular aqui, que tiver no mesmo lado aqui da abertura, tá? E aí o último nó também eu faço a mesma coisa, eu divido as 4 pontas em 2 partes. 2 para a direita e 2 referentes a esse lado aqui da esquerda. E aí agora eu vou fechar assim para baixo, para eu começar a unir essas partes. E aí eu vou unir essas 2 partes com uma sequência de nós quadrados. A gente começa pegando os fios que estiverem mais lá em cima, um de cada lado da trama, tá? Eu vou pegar os que estiverem aqui mais em cima aqui, onde a trama já tá fechada. Pego um do lado de uma abertura e um do outro lado da abertura da parte aqui da lateral. E esses fios, eles servirão de base pra gente tecer toda a sequência que a gente vai fazer aqui agora dos nós quadrados, tá? Então, eu puxo eles aqui pra baixo, assim. Eu vou usá-los como base pra tecer a sequência de nós. Pra eu fazer a sequência de nós quadrados, eu sempre vou pegar um fio de um lado, o outro fio do outro lado. Então, eu pego na sequência certinha que tiver aqui, seguindo a sequência dos nós, eu pego um fio desse lado, da parte lateral, e o fio do outro lado da parte central, tá? E aí você vai seguir direitinho a sequência. Sempre o que tiver na sequência você pega e faz o nó. Então eu vou pegar o primeiro aqui, um de cada lado. E por cima desses fios de base, eu vou tecer um nó quadrado. Daí eu faço esses nós bem ajustados aqui, as tramas, pra essa abertura se fechar, tá? Então
Então eu já fiz aqui o nó, eu vou pegar as pontas que eu usei para fazer esse nó, vou jogá-las para cima, que eu já não uso mais agora nesse momento. Pego a próxima que tiver disponível de um lado e a próxima do outro lado na sequência e faço aqui mais um nó quadrado sobre esses fios de base. E aí eu vou ajustando, puxando a trama daqui para cá e aqui do centro, aliás, da lateral para o outro lado, para unir essas duas sequências. Faço o nó bem apertadinho, terminei, jogo as pontas para cima. E aí eu vou ajustando o fio aqui de base, tá? As duas pontas de base. À medida que você for criando os nós, você vai puxando para que não fique nada embolado, para que não fique nenhuma sobra para cima aqui ou dentro da trama. E aí agora eu pego o próximo fio de cada lado, faço novamente o nó. E eu vou fazendo um nó com duas pontas, uma de cada lado. Próximo fio, seguindo a sequência, e a partir daqui eu preciso já ir ajustando, vou fechando aqui essa sequência. Eu vou repetir esse processo até eu completar aqui todos os fios, até não me restar nenhum fio aqui nessa parte. Então, eu finalizei aqui a sequência, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nós quadrados, tá? Utilizei todas as pontas que eu tinha separado aqui desse lado, até aqui o último nozinho e até aqui também o último nó, todas as pontas. E aí, eu agora vou repetir isso que eu fiz aqui nessas outras três partes, tá? Então, eu vou unir esse outro lado aqui também. Vou amarrar essas pontas aqui pra eu não me confundir na hora da produção. Deixo elas aqui separadas. Daí, agora eu fecho esse outro lado aqui do mesmo jeito. Faço a mesma quantidade de nós, da mesma forma. Daí, finalizando esse lado, eu repito a mesma coisa aqui desse outro lado. Fecho essas duas laterais aqui. E aí, vai faltar finalizar só essa abertura aqui no centro. Eu vou repetir esse processo nessas outras três partes, exatamente da mesma forma, tá? Criando a mesma quantidade de laçadas e de nós, utilizando os fios aqui nessas outras partes. E aí eu volto pra gente completar aqui o centro. Finalizei aqui a produção das 4 partes e também já comecei a fazer o acabamento das pontas. Eu deixei aqui uma parte para te mostrar como eu faço. O que eu faço aqui nesse caso, especificamente, como o meu fio ele é sintético, eu consigo fazer o acabamento dele com fogo, eu derreto as pontinhas e colo aqui sobre a trama, eu corto já
deixando mais ou menos meio centímetro a partir dos nós aqui. Deixo uma ponta de meio centímetro, assim. Então, eu vou cortando aqui. Tiro as sobras. E depois eu venho com o meu acendedor, meu isqueiro. E aí eu vou queimando aqui as pontinhas, derretendo as pontas e colando assim sobre a trama, tá? De nós. Sobre os nós que tem aqui embaixo. E desse jeito eu já faço o acabamento de todas as pontas e mantenho elas aqui fixadas no lugar. Se você estiver trabalhando com um outro fio e não te dá essa possibilidade, a opção que você tem é cortar e aplicar cola aqui por baixo dessas pontas e depois colá-las por cima da trama, tá? É uma opção também. E aí pode ser a cola de silicone, a cola que se encaixa melhor para o material que você estiver utilizando, tá? A cola de tecido. Daí você aplica a cola aqui por baixo, assim, em cima dessa sequência de nós que tem aqui mais próximas e cola todas essas pontas aqui na trama, tá? Sobre a trama de nós e depois corta. Ou você pode cortar antes também, tanto faz. No meu caso aqui, como eu tenho essa possibilidade de fazer o acabamento com fogo, que é até mais rápido, eu faço dessa forma. Eu corto aqui todas as pontas. E aí, muita atenção na hora de cortar aqui. Você vai cortar só as pontas referentes a essa sequência de nós, as pontas que você usou para fazer os nozinhos aqui, tá? Não corta os fios, esses fios de base que estão passando aqui por dentro da sequência, porque a gente vai precisar deles, essas 4 pontas que saem aqui no final. No caso, 2 de cada lado, né, de cada sequência. Essas pontas aqui, a gente precisa delas ainda pra gente finalizar aqui o centro, tá? Você vai cortar nessa parte só as pontas que você utilizou para fazer essa sequência de nós aqui para fechar essas laterais. Apenas essas, as outras ainda não, porque a gente ainda precisa delas, tá? E aí você já pode fazer logo esse acabamento para você não ficar muito confusa com a quantidade de pontas que tem aqui no fundo. Por isso que eu gosto de já finalizar essa parte, primeiro para ficar mais visível para você entender o que eu tô fazendo e porque também já facilita aqui o meu trabalho, para não deixar tanta sobra de material e aí fica mais fácil de finalizar. O que a gente ainda precisa fazer. Se você for fazer a aplicação da cola aqui por baixo, você finaliza todo o projeto, cola também essa outra parte aqui que a gente também vai ter que finalizar, dessas pontas que ainda faltam. Deixa secar, e aí depois que tiver seco e essa cola estiver bem fixada aqui com as pontinhas, aí você vira a bolsa pro direito de novo e a gente segue para as outras etapas, tá? Mas agora eu vou finalizar aqui o meio. Então agora a gente tem aqui essa abertura do meio que ainda resta e nós vamos finalizá-lo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar as pontas. Então, eu tenho aqui 4 pontas desse lado, que são referentes aos 2 fios de base de cada sequência dessa aqui da lateral, tá? Então, essas duas vêm daqui de dentro, essas 2 pontas vêm daqui dessa sequência. E aqui do outro lado a mesma coisa, eu tenho 4 pontas, 2 que vêm daqui e 2 que vêm daqui dessa parte. E aí, eu tenho as pontas que me restam aqui no meio, referente a esses últimos nós aqui. Eu vou ter 2 nós inteiros e mais 2 pontas aqui de um lado e 2 pontas do outro, porque eu usei 2 pontas para fazer essa sequência da lateral e sobrou as 2 para eu terminar aqui o meio, tá? Então, eu vou ter no total 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontas desse lado e eu tenho que ter mais 12 pontas desse outro lado aqui da abertura. Para a gente começar, nós vamos criar também uma sequência de nós quadrados exatamente como a gente fez aqui na lateral. Só que aqui a gente vai fazer de uma forma um pouquinho diferente para poder fechar essa circunferência, tá? Com essas 4 pontas que eu tenho aqui em cima, eu vou tirar as 2 que estão mais centrais e as 2 que tiverem mais no exterior, eu vou jogar elas para cima porque eu não vou utilizar aqui agora. Na verdade, eu vou fazer só um nó simples aqui, uma amarração simples, tá? Faço o primeiro nozinho aqui por cima, para prender uma ponta com a outra, de um lado e do outro. E aí eu faço mais uma amarração, mais um nó, aperto bem, deixo essas pontas aqui para cima, porque eu não preciso mais delas. E aí vai me restar essas 2 outras pontas, que ainda vem aqui, uma de cada sequência desse lado, tá? Essas 2 pontas serão o meu fio de base para eu fazer a sequência de nós quadrados de uma parte dessa trama aqui do meio. Então eu vou pegar dessas 12 pontas que eu tenho de cada lado, eu vou utilizar nessa primeira etapa aqui, 4 de um lado e 4 do outro. Eu vou pegar aqui uma ponta desse lado da abertura, a que tiver mais em cima, pego também do outro lado na mesma posição, a mesma ponta referente à mesma posição do nó aqui, e aí eu vou criar um nó quadrado por cima aqui desses fios que eu tenho no centro, ajustando para fechar bem aqui essa abertura, tá? Eu vou começar a fechar esse centro aqui do fundo da bolsa. Criei o primeiro nó, jogo as pontinhas para lá. Daí agora eu pego o próximo fio que eu tiver na mesma sequência de um lado e do outro, próximo fio disponível, e faço novamente o nó quadrado.
Vou ajustar bem para ela fechar esse espaço, essa abertura que eu tenho aqui. E aí eu puxo aqui também os fios do meio. Lembra sempre de puxar esse fio para ele não ficar com sobra aqui por dentro dos nós, tá? Você ficar bem esticadinho. Fiz 2 nós desse lado. Aí agora eu vou continuar. Eu vou pegar mais um fio de um lado, mais um fio do outro lado. Vou fazer novamente um nó quadrado. Ajustando o máximo que você conseguir para fechar aqui essa abertura. Joguei pra cima e até agora eu já fiz 3 nós. E agora eu pego mais uma ponta de um lado e mais uma ponta do outro lado na sequência e faço mais um nó quadrado. Ajustando bem. Então eu criei aqui 4 nós quadrados em sequência e aquele nozinho aqui inicial, um nó simples duplo. Tá? Daí agora eu encerro essa parte desse lado. Eu vou jogar essas 2 pontas aqui do meio que eu usei de base para trás, junto com as outras, e vou deixar ali por enquanto. Eu vou virar o projeto e vou repetir tudo que eu fiz daquele lado, agora desse outro lado aqui do mesmo jeito. Primeiro eu pego as 4 pontas que eu tenho que vem aqui da base dessas sequências, vou separar as 2 do meio para fazer aquela amarração simples. Então eu faço 2 nozinhos, 1, 2, jogo essas pontas para lá e uso as outras 2 como os fios de base para eu tecer os 4 nós quadrados que eu já fiz aqui desse lado. Agora aqui nessa parte da abertura eu pego um fio de um lado, do mesmo jeito, um fio do outro lado, dos que ainda me restam aqui, da parte central, e vou fazer o nó. Aqui eu vou fazer só uma alteração. Como eu faço o meu nó sempre com a laçada para o lado direito, nessa parte aqui, eu virei o projeto, eu vou criar o nó com a laçada para o lado esquerdo, porque aí eles vão ficar todos os nós que eu criar aqui no meio, com as laçadinhas para o mesmo lado, tá? Isso aqui é só uma questão estética, é para que na hora que você finalizar a sua sequência, todas as laçadas dos nós, elas fiquem para o mesmo lado, assim como a gente fez aqui na parte da lateral, seguindo uma sequência, tá? Se eu fizer o nó aqui da mesma forma que eu fiz do outro lado, metade da sequência vai ficar com as laçadas para um lado e a outra metade para o outro lado. Eu não quero que isso aconteça por uma questão estética, como eu disse. Eu quero que todos os nós fiquem para o mesmo lado. Então eu aqui, nessa parte, eu vou criar essas 4 laçadas de nós quadrados com o nó para o lado esquerdo. Então eu faço o nó ao contrário. Eu crio aqui o nó com essa laçadinha dele para esse lado, e aí ela vai ficar igual a esses outros que eu já fiz aqui, ó. Então ficam todos com o mesmo padrão, tá? Como eu disse, isso é uma questão estética, é opcional, não precisa seguir. Mas eu gosto de fazer dessa forma. Então agora eu vou fazer o próximo nó, pego um fio de cada lado e vou repetir o processo. Fiz o segundo nó, pego o próximo fio que eu tiver aqui na sequência, de um lado e do outro, faço mais um nó. Unindo bem aqui as aberturas, um lado e o outro, né, da trama. E faço aqui mais uma ponta, pego mais uma ponta de um lado, mais uma ponta do outro lado e faço mais um nó, para completar os 4 que eu já tinha feito, como eu fiz do outro lado. Eu fiz mais 4 nós aqui nessa parte da abertura. E aí, eu tenho ainda esse buraquinho aqui no meio, que eu vou fechá-lo agora. Então, eu fiz 4 nós desse lado, mais um nozinho simples duplo. Fiz também desse outro lado aqui na primeira parte a mesma coisa. E agora eu vou finalizar. Eu ainda tenho, nessa abertura aqui, 4 pontas de cada lado, tá? Aí aqui agora eu só vou usar 2 pontas dessa. Eu vou virar o projeto de novo, porque eu tenho mais facilidade para fazer os nós para esse lado, e para mim fica mais fácil. Então, o que eu vou fazer agora é, eu vou pegar as pontas dos fios aqui de base, que eu usei para fazer essa sequência de um lado e a do outro. Então, eu tenho 2 pontas que vêm daqui de cima e 2 pontas que estão aqui embaixo. Eu vou sobrepor essas pontas. Então, eu tenho uma ponta que vem daqui de cima, eu vou deixar ela para baixo, e a que vem da trama aqui de baixo, eu vou jogar ela para cima, sobrepondo as pontas, tá? Eu vou criar uma laçadinha aqui com essas 4 pontas juntas. Eu vou tecer os nós por cima dessas 4 pontas, passando por dentro dessa laçada, para que a trama ela fique por cima dessas pontas e depois eu consiga ajustar as pontas passando por dentro das sequências dos nós para fechar aqui essa circunferência. Aliás, essa abertura. E aí agora eu vou usar só 2 pontas que eu tenho aqui no centro, tá? Dessas 4 que eu tenho aqui, eu só vou utilizar as 2 mais centrais. Eu só vou usar essas 2 aqui do meio. Eu vou ter uma ponta aqui, embaixo,
uma aqui em cima e tenho essas duas mais centrais. Eu só vou usar essas duas aqui do meio, tanto de um lado como do outro. Essas duas aqui que a gente vai pular, depois a gente faz uma amarração simples, tá? Como a gente fez aqui no início. Eu pulo a primeira, pego a segunda, que tá mais central. Faço a mesma coisa lá do outro lado. Pulo uma e pego a que tiver mais no meio. E aí eu vou criar um nó quadrado aqui, por cima dessas 4 pontas, passando a laçada aqui por dentro, por cima delas, deixando essas 4 pontas por dentro dessas duas laçadas para criar o nó quadrado que eu faço aqui, para prender esses fios. Então, eu fiz aqui o primeiro nó e aí você pode ajustar bem esse nó. E aí eu já prendi aqui, tá vendo, ó? O nó tá aqui, as 4 pontas estão passando por dentro dele e eu ainda tenho aqui um espaço. Aí agora eu pego a próxima ponta que eu tiver de um lado e do outro e vou fazer mais um nó para finalizar, por cima novamente das 4 pontas. E esses nós aqui, eles precisam ficar bem ajustados. Pronto. Eu fiz só 2 nós porque o espaço que eu ainda tinha aqui não era suficiente para eu tecer com todas essas pontas, essas 4 pontas, tá? Então, com esses 2 nós que eu fiz aqui, eu já ocupo o espaço, a abertura que eu ainda tinha aqui, sem ficar muito embolado, tá? A sequência. As pontas que eu não utilizei, que são essas duas aqui de cima, que eu pulei aqui agora, eu vou depois fazer a amarração. Mas antes, eu preciso fazer o ajuste dessas pontas aqui centrais. Então, eu fiz os nós por cima das 4 pontas aqui, né? Eu ainda tenho aqui a abertura, ó. E aqui dentro desses 2 nós tá saindo as 4 pontas. Essas duas pontas aqui são essas que estão aqui saindo desse outro lado, que passaram por dentro da sequência. E essas duas aqui são as que estão vindo de cá, tá? Que estão passando aqui por dentro. E aí eu vou ajustar essa folga que ficou aqui, dessas duas pontas, puxando. É só puxar com cuidado. Pode puxar uma de cada vez. E aí, depois que você ajustar, você puxa de um lado pro outro. Então, puxa essa pra cá e essa pra cá, pra ajustar a folga e fechar a sequência, tá? Aí a gente une toda a sequência aqui. E ajusta a abertura, aliás, e fecha a abertura. Daí agora eu vou fazer a amarração dessas pontas que eu não utilizei. Então, eu tenho uma desse lado aqui. Vou fazer o nó duplo simples por cima de tudo. Vou deixar ele bem amarrado. E as outras duas que eu tenho aqui embaixo. Então, tem uma de um lado, uma aqui do outro lado, e eu faço a amarração. E aqui a gente finaliza a trama, tá? Agora é só cortar todas as pontas e fazer o acabamento da mesma forma que foi feito aqui nas laterais, tá? De acordo com a escolha que você teve, ou com cola, ou queimando, derretendo as pontinhas e colando sobre a trama.
Finalizei os acabamentos, cortei todas as pontas, fiz o acabamento de cada uma delas. E aqui tá pronto para eu desvirar a bolsa, tá? Vou virar ela de volta pelo direito e fazer os últimos acabamentos. Eu agora já posso virar aqui de volta pro direito, pro lado direito. E agora a gente vai modelar essa trama para colocar ela no formato certinho. Com cuidado. Eu agora vou modelar aqui essa parte do fundo, as dobras aqui. E aí ela vai ficar assim. Claro que o meu fio aqui, ele não tem uma estabilidade muito grande por ser um fio muito fino. Se você estiver trabalhando com um fio que é um pouco mais espesso, a sua trama vai ficar mais estruturada, tá? Mas mesmo assim, eu achei que não ia pegar tanta estrutura, mas até que ela suportou bem aqui o peso da trama das pérolas, tá? A parte interna, você tem a opção de fazer mais alguns acabamentos, colocar forro para esconder ali o acabamento do fundo, ou alguma estrutura para colocar e cobrir só ali aquela parte do fundo. Eu pretendo depois fazer um forro de tecido com um fechamento aqui de saco no meio, tá? Para reforçar, além desse fecho, um fecho interno, uma estrutura interna, como se fosse um saquinho aqui na parte de dentro para fechar completamente essa parte interna. Mas isso é opcional, ok? Você pode deixar só assim, pode criar um revestimento só para cobrir ali os acabamentos das costuras do fundo, tá? Das amarrações. Ou criar um forro completo, pelo menos na parte de macramê, que eu acho que fica mais fácil de fazer o acabamento para costura, para cobrir todo esse acabamento pela parte interna, para criar um acabamento ainda mais elaborado, tá? Mas aqui a gente finaliza. Temos só mais alguns detalhes de acabamento para poder finalizar. Eu vou criar também aqui, nessa parte de cima, um acabamento com o fio. Com o próprio fio, eu vou pegar um fio que tenha um pouco mais do tamanho da circunferência aqui das pérolas, para fazer um acabamento extra aqui nessa parte superior. Para criar um acabamento e dar uma unidade aqui à sequência da trama do macramê, para a gente ter também um acabamento com o fio do macramê aqui em cima, eu vou pegar um fio. Eu não sei exatamente a medida, eu peguei aqui uma medida que dá mais ou menos quase o dobro da circunferência que eu tenho aqui. E eu vou enrolar esse fio aqui pelas minhas pérolas, tá? Então, nessa parte aqui da extremidade, eu vou começar aqui pelo meio do centro da parte de trás, porque depois a gente vai ter que fazer a amarração no final, tá? Na verdade, eu vou começar aqui pela frente, porque aí a amarração fica pela parte de dentro e ela não aparece. Mas pode ser por qualquer lugar, tá? Pela lateral, tanto faz. E aí, eu vou simplesmente passar esse fio, eu vou trançar ele aqui por dentro dessas aberturas, tá? Eu pego a pontinha e vou passando. Eu passo aqui pela abertura e eu vou preencher esses espaços entre uma pérola e outra aqui na extremidade com o fio. Então, eu passei, daí eu jogo de novo, de cima para baixo, e vou preenchendo aqui esse espaço entre uma pérola e outra com o fio, tá? Trançando esse fio aqui. Vou puxar ele aqui, deixando só uma pontinha para fazer a amarração no final. E aí, eu vou trançando esse fio aqui para fazer esse acabamento extra, que é opcional, você pode fazer ou não. Só para criar um acabamento aqui com fio na parte superior, para dar uma unidade, tá? Para a gente ter também aqui em cima um acabamento nessa parte superior, para não ficar só nas pérolas. É estético, mas eu acho que faz toda a diferença. Então, eu vou passar por toda a circunferência em todas as pérolas. Vou puxando e ajustando assim para ele ficar. Não precisa ajustar muito, mas também não, só para não deixar frouxo, para ele ficar encaixadinho aqui nos espaços. Nesse distanciamento entre uma pérola e outra.
Cheguei aqui no último espaço. E agora eu vou fazer a amarração aqui, vou tentar fazer ela camuflada aqui pela parte de dentro, tá? Eu vou dar um nozinho. Então, eu vou fazer aqui um nozinho. Aqui pela parte de dentro. Eu vou cortar as pontas. E vou derreter. Espero que sustente. Com cuidado para você não estragar suas pérolas, tá? Você pode só fazer um nozinho. Acho que assim vai ficar. Depois eu aplico um pouquinho de cola aqui pra segurar essa emenda que eu fiz. Fiz aqui a emenda. Quase que não dá pra ver, mas ela está aqui. E aí eu fiz um acabamento aqui por todo o contorno da bolsa. Coloquei esse fio extra. E agora, pra finalizar, a gente só precisa fazer a alça de mão que vai aqui por cima. Que também vai ser feita na trama de macramê. Pra finalizar o projeto, eu agora vou produzir a alça que vai na parte superior. E aí, para fixar a alça na bolsa, a gente vai precisar de argola articulada, tá? Eu vou utilizar esse formato aqui, que é em formato de meia-lua. E aí, ela tem essa abertura aqui na lateral. Essa minha argola aqui, ela tem 2,5, o tamanho dela é 2,5, tá? Esse mosquetão articulado aqui eu comprei pela internet. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link de onde eu comprei, da loja, tá? Foi pela Temu. Mas você pode usar também esses formatos redondos, não tem problema. Esse aqui eu achei mais fácil de fixar na trama, porque a gente tem que colocar o mosquetão entre a trama de pérola e o macramê, tá? O ideal é que ele seja posicionado assim, ó, entre as duas tramas. Na verdade, o ideal era colocar ainda mais pra cima, só que é muito difícil passar depois de já finalizada esses mosquetões pela trama das pérolas, tá? Porque ela fica muito dura, então fica difícil de conseguir passar sem danificar, tá? Então o que eu fiz aqui foi posicionar entre a trama de macramê e a trama de pérolas. Mas se você não conseguir passar dessa forma, você pode colocar só na trama de macramê. E aí você vai ter que fazer um ajuste na alça, tá? No tamanho dela, para que você consiga chegar até a posição onde tá o mosquetão e ela vai ser fixada. Mas eu vou explicar logo mais como fazer isso. Mas aqui, basicamente, o que você vai fazer é prender o mosquetão. Então, aqui do outro lado eu ainda não coloquei. Você vai posicionar esse mosquetão de forma centralizada aqui na parte lateral, tá? Então, conta aqui embaixo os nós. Lembra aqueles 9 nós das laterais? Só você vir aqui no início da trama que faz aqui o fechamento da parte de baixo, do fundo, e contar os 9 nós. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, é essa fileira aqui. Daqui você encontra o centro, que vai ser no 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu tenho 4 nós pra cá e 4 pra cá. Marca essa posição aqui. Marca aqui com o alfinete pra você saber onde é o meio. E a partir desse ponto aqui, você sobe com essa marcação. Então, é só seguir a linha reta dos nós, pra você saber aqui em cima onde fica o centro, tá? Eu já tenho aqui um outro alfinete, deixa eu colocar de outra cor pra ficar mais fácil de visualizar. Então, é aqui, ó, o meu centro, tá? Então, é nessa posição aqui, bem nesse centro, no centro dessa trama aqui da lateral, que você tem que posicionar o seu mosquetão. Seja ele meia-lua, seja ele redondo. E aí, o meia-lua eu consegui posicionar passando entre a trama de macramê e a pérola. Nesse tamanho eu consegui passar tranquilamente, sem muita dificuldade, mas tem que ser com cuidado. Esse redondo aqui eu não consegui passar pela trama de pérola, então eu tive que posicionar ele aqui, entre 2 nós. Deixa eu tirar aqui. Eu tive que posicionar, eu só consegui passá-lo aqui, assim, entre esses 2 nós, da trama de macramê mesmo. Dessa forma aqui, tá? Essa minha argola aqui, ela é até um bocado grande, pode ser um pouquinho menor, eu vou te passar a medida, mas eu acho que a argola de 2 centímetros, ela é melhor. Eu acho que essa aqui é de 2,5, eu acho que é isso. A de 2 ficaria melhor, mas essa aqui é a única que eu tenho. E aí a posição que você tem que colocar essa argola aqui na trama, ela tem que ficar assim, na vertical, tá? Nesse sentido, porque a gente vai encaixar a alça aqui nessa argola de uma maneira específica, tá? Então você pode utilizar tanto a argola redonda, como essa aqui, que tem a base reta, em formato de meia-lua, que ela encaixa com mais facilidade. E aí, no meu caso, com essa aqui, eu
prender entre o nó e aqui uma bolinha da trama de pérola, tá? Eu consigo passar pra ela ficar um pouquinho mais alta. E aí eu consigo posicionar ela aqui dessa forma, tá? Nessa altura aqui, pra ela ficar posicionada entre a trama de macramê e a de pérola. Essa é a posição ideal, mas caso você não consiga colocar o seu mosquetão, a sua argola aqui entre as pérolas, você pode colocar na trama de macramê o mais próximo das pérolas que você conseguir, tá? De forma bem centralizada. E aí você vai fazer isso dos dois lados das laterais. Eu já coloquei de um lado e do outro, aqui e desse outro lado, na posição vertical, tá? Nessa posição assim, na altura. Daí eu vou retirar aqui a minha argola para eu poder explicar como a gente vai fazer a alça. A gente precisa da medida do mosquetão que você for utilizar, da argola que você for fixar aqui, para poder fazer a alça, tá? Então, antes de colocar o mosquetão, você faz a alça, depois você posiciona ele na trama, tá? Para depois a gente prender a alça. Esse meu mosquetão aqui, ele é de 3 centímetros. O ideal seria utilizar um de 2,5, que é mais ou menos a mesma medida dessa aqui, em formato de meia-lua, tá? O de 3 dá certo também, mas ele pode ser um bocado grande. Se você tiver um pouquinho menor, o ideal, eu acho que é o de 2,5, tá? Mas entre 2 e 3 também vai funcionar. Vai depender muito da sua trama. Bom, então agora eu vou começar a produção da alça. Para fazer a alça, eu vou precisar de um fio de 1 metro e 2 fios de 5 metros. Tá? Se você precisar fazer a alça um pouquinho maior, aumenta 50 centímetros na medida desses fios aqui da alça. Ao invés de cortar com 5, corta com 5,50, tá? Se você for posicionar o seu mosquetão só na trama de macramê, corta os fios da alça com um comprimento um pouquinho maior, porque você vai precisar criar um pouco mais de trama. A gente vai fazer uma sequência de nós quadrados duplos. Nós vamos fazer 2 sequências de nós quadrados em paralelo, unindo uma a outra, cruzando os fios pra gente criar essas 2 sequências em paralelo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é dividir esse fio de 1 metro ao meio. Ele vai ser a minha base para fazer essa sequência. Eu vou prender aqui na metade. E aí depois eu pego cada um desses fios aqui maiores e vou dividi-los também ao meio para eu poder criar a trama. Dividir ao meio, e aí eu vou posicionar cada metade dessa em uma ponta desse fio de base aqui, tá? Então eu vou posicionar uma aqui desse lado, por baixo dessa ponta, do lado direito, e o outro do outro lado na outra ponta. Então, nós teremos 2 fios maiores, um em cada ponta, por baixo dessas pontas aqui do fio menor, que se virá de base, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui agora é criar sequências de nós quadrados. Eu faço um nó quadrado de um lado. Vou fazer aqui um nó desse lado, ajustando bem, aí você já pode tirar aqui, soltar o alfinete. Fiz o primeiro nó, daí eu vou jogar ele lá, empurrar ele um pouquinho pra cima, próximo lá da metade desse fio de base. Fiz esse nó desse lado, agora eu vou fazer um outro nó do outro lado. Aqui, em cada lado, eu vou fazer o nó com a laçada para um lado diferente, tá? Nesse aqui, da direita, eu fiz a laçada pro lado direito, o nó da laçada do nó quadrado pra direita, tá aqui. Desse lado esquerdo, eu vou fazer a laçada pra esquerda, pra fora, tá? Eu faço o nó ao contrário. E aí eu vou posicionar aqui dessa forma. Então eu tenho um nó quadrado feito para a direita, com a laçadinha do nó para a direita. E aqui à esquerda eu tenho um nó com a laçada para a esquerda, tá? Eu vou continuar criando a sequência de nós quadrados. Só que a cada vez que eu for criar um novo nó, eu tenho que cruzar essas pontas centrais aqui. Então, a ponta do meio aqui, as 2 pontas do meio, uma de cada nó. O que tiver à direita eu vou jogar para a esquerda e o que tiver à esquerda eu vou jogar para a direita. E aí você segue sempre a mesma sequência, tá? Você jogar sempre a da direita por cima e a da esquerda por baixo, vai repetir isso até o final, tá? Só em um espaço aqui específico que a gente vai fazer um espaçamento para prender a argola, que vai alterar, mas a gente vai seguir esse padrão até o fim para manter o padrão da trama, tá? Então, eu vou sempre colocar, no meu caso aqui, o fio da direita eu vou jogar por cima e o da esquerda por baixo. Daí o que eu faço? Eu pego o fio da direita que vem desse nó aqui, eu vou jogar para cá, para a esquerda, e vou fazer o nó com ele aqui na parte esquerda, nesse fio da esquerda, tá? Lembrando que aqui eu faço o nó com a laçada para esquerda. Então aqui eu vou prender aqui esse primeiro nó para ficar mais fácil. E aí você pode ajustar bem para deixar essas sequências bem ajustadas.
Eu fiz mais um nozinho aqui à esquerda, utilizando a ponta que vem do nó da direita. E aí eu vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado. Eu pego a ponta que vem desse fio aqui, desse lado da esquerda, que tá passando aqui por baixo, cruzando por baixo, e uso essa ponta para fazer o nó aqui da direita, com a laçada para fora, com a laçada para direita. E pode ajustar para deixar eles bem próximos uns dos outros, para essa trama ficar bem fechada, bem juntinho. Aí, antes de continuar aqui, eu vou soltar todos os alfinetes e eu vou ajustar essa sobra de fio que eu tenho aqui, que é o fio de base, tá? Então, eu puxo um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, para ele ficar bem ajustadinho aqui em cima. Para essa ponta ficar bem quadradinha, esse fio ficar bem ajustado. Ele vai ficar assim. Tira a folga que tiver aqui, ajusta, deixando esse formato quadradinho aqui, um ângulo certinho de 90 graus na ponta da trama, tá? Vou prender aqui novamente para continuar a produção da minha alça. Daí agora eu vou repetir os mesmos passos, tá? Para fazer a próxima sequência de nós, eu cruzo novamente os fios da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, passando da direita por cima e da esquerda por baixo. Seguindo a sequência, tá? Então, sempre que eu vou fazer o nó desse lado, eu faço com a laçada para a esquerda e da direita com a laçada para a direita. Só seguir a sequência de nós, do lado que você estiver produzindo. Fiz mais uma sequência, então já cruzei 2 vezes o fio, vou cruzar mais uma vez, vou fazer mais um nó. Cruzo novamente e faço mais um nó de cada lado. Então, eu criei aqui 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. Cruzando os fios 4 vezes, tá? Aqui no meio. Daí, agora eu preciso fazer o espaçamento onde eu vou encaixar o meu mosquetão ou a minha argola articulada. E aí, para eu fazer isso, eu preciso deixar um espaço. Então, na próxima laçada que eu for criar aqui, o próximo nó que eu for fazer, eu não vou cruzar os fios, tá? Eu vou seguir sem cruzar esses fios aqui do centro. Eu vou fazer um nó desse lado, com as pontas que estão desse lado, do lado esquerdo. Eu fiz aqui uma meia laçada só do nó quadrado, ele criou uma laçada do nó aqui dentro, desse lado. Tá? Do lado direito, da parte interna aqui. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, eu vou fazer só uma meia laçada, seguindo o desenho, tá? Seguindo o padrão aqui do nó quadrado. Então, eu fiz uma laçadinha aqui pra dentro também. Fiz meia laçada de um lado e meia laçada do outro lado. Não completei o nó com a laçada aqui nas extremidades. Daí, agora, ele vai criar um espaço aqui, que depois é onde a gente vai encaixar a argola, tá? Seja essa, seja qual formato for. Então, eu fiz aqui a meia laçada, né? E aí, a laçada do nó, ela volta aqui pro meio. Daí, a partir daqui, agora eu vou cruzar de novo, tá? E aí, tem que ter cuidado na hora de fazer essa parte, porque ele vai inverter a posição. E aí, você tem que seguir criando os nós, seguindo aqui a ordem da produção das laçadas, tá? Da sequência do nó quadrado mesmo. Então, você faz a outra meia laçada que você deixou de fazer aqui em cima para completar essa laçadinha aqui do lado e faz mais uma para dentro. Agora a gente vai inverter. Em vez de a gente se basear nas laçadas aqui de fora, criando os nós por fora, a gente vai criar por dentro. Aí eu criei de um lado. Agora desse lado eu também completo aqui o de fora, a laçada de fora, e faço mais uma para completar o nó por dentro. E aí eu cruzei o fio aqui e deixei aqui um espacinho onde eu vou
prender depois o meu mosquetão, a minha argola articulada, tá? Daí eu vou cruzar de novo e vou seguir aqui produzindo esses nós. E aí eu tenho que produzir aqui, nessa sequência, uma quantidade de nós aqui cruzando, fechadinho, que seja similar à largura da sua argola, do seu mosquetão ou do que for que você for utilizar, tá? Então, se for o caso, na dúvida, eu vou cruzar os fios e criar os nós mais 2 vezes, que eu acho que é o que vai ser necessário. E aí a gente mede no mosquetão, tá? Na argola. Fiz mais um nó desse lado. Então, cruzei mais uma vez, vou fazer mais um. Então, eu fiz aqui 3 vezes, cruzei 3 vezes, tá? Então, eu criei aqui essa abertura onde eu não cruzei o fio. E aí, depois eu continuei fazendo mais 1, 2 e 3. 3 vezes. E aí, agora eu vou posicionar aqui a minha argola que eu vou utilizar. E aí, seja essa aqui com a base reta ou a redonda, você vai fazer o mesmo processo. Você coloca aqui no buraquinho que a gente deixou lá, até onde você já fez. E aí, você vai posicionar para ver se ainda tem espaço para você cruzar mais uma vez. Precisa completar, porque ela tem que ficar bem ajustadinha aqui na largura do seu mosquetão, da sua argola, tá? Eu posso fazer mais um aqui, porque ele ainda tem espaço aqui na base, no meu caso. Eu posso cruzar mais uma vez. Se fosse aquela outra argola ali, redonda, que ela é maior, provavelmente eu teria que fazer ainda um pouco mais. E aí você vai medir de acordo com o seu material. No caso aqui, se eu fizesse com essa argola aqui, seria a mesma coisa, tá? Basicamente, eu poderia fazer mais um e também daria certo. E aí você vai medir de acordo com a argola articulada, o tamanho que você estiver utilizando, tá? O ideal é que a trama fique bem ajustada na largura, tá? Essa parte fechada aqui no meio. Então, eu vou criar mais um nó aqui, vou cruzar mais uma vez, para completar o espaço que eu tenho ali ainda. E aqui já vai ser suficiente para eu conseguir posicionar a minha argola. Pronto, então eu fiz no total, eu cruzei 4 vezes aqui no centro. 1, 2, 3, 4. Daí agora eu vou repetir o que eu fiz aqui para criar mais uma abertura. Então eu crio meia laçada de cada lado, sem cruzar os fios, tá? Então eu pego a ponta que tá aqui à direita, eu vou fazer mais meia laçada aqui de nó. E aí eu vou voltar para a posição inicial lá, que a gente fazia antes, porque eu fiz meio nó aqui e agora eu vou fazer mais meio nó. E aí a gente vai voltar para o processo de produção da trama que a gente iniciou. Começar a contar novamente as laçadas aqui, os nós completos pela parte externa. Vou fazer meia laçada aqui também desse lado. E aí eu volto com as laçadas aqui para fora, como eu iniciei lá no começo da trama. E aí, feita essa meia laçada, eu vou criar mais um espaço aqui. E agora eu fecho de novo. E aí eu vou seguir criando essa sequência fechada, como eu fiz lá no início, tá? Então agora, cruzo os fios na mesma, da direita para esquerda, da esquerda para direita. Só que agora eu conto novamente os nós completos aqui pelas extremidades, tá? Eu já inverti de novo os fios, já voltei pro posicionamento anterior, para a sequência como eu estava fazendo no início. Então eu faço uma laçada e a segunda para completar
E aí ele cria o nó aqui na extremidade, a laçada do nó. Faço do outro lado a mesma coisa. E vou seguir criando essa trama desse jeito por mais ou menos 30 centímetros. A partir aqui do último espaço que eu criei. Porque a minha trama no total ela tem que ficar com aproximadamente 45 centímetros para a posição que eu vou colocar o meu mosquetão. Se você estiver colocando o seu mosquetão um pouquinho mais para baixo, só na trama do macramê, como eu expliquei antes, você pode fazer a sua alça com 50 centímetros de comprimento total, tá? Total. Como aqui, de uma abertura dessa outra, onde a gente vai posicionar o mosquetão, que ele vai ficar passado aqui. Eu tenho uma abertura ali e outra aqui. Como ele fica encaixado aqui, nesses dois furinhos que a gente criou, essa parte aqui até o mosquetão, olha, já deu 6 centímetros. 6 centímetros dessa ponta. E a gente vai ter que repetir esse processo também do outro lado, na outra ponta da alça. Só com essas duas pontas eu já crio 12 centímetros. Então, eu vou criar mais 30 centímetros, porque não precisa ser exato. Então, de onde termina aqui, onde tá a base do mosquetão, do último furinho que eu fiz, eu vou criar mais 30 centímetros nessa parte central aqui. E depois eu crio mais a outra ponta da alça para colocar o outro mosquetão. Para finalizar a ponta da alça, tá? Então, a mesma sequência que eu fiz aqui, eu vou fazer do outro lado. Para deixar os espaçamentos para eu prender o outro mosquetão na outra ponta da alça. Eu vou seguir criando essa trama aqui. Finalizei aqui essa segunda etapa da tira, eu fiz 34 centímetros de trama, tá? A partir aqui da minha base da argola, porque eu já tenho aqui no total 40 centímetros. Como eu ainda tenho que fazer mais 6 centímetros dessa parte aqui, que eu tenho que repetir essa pontinha agora aqui no final, então ela já vai dar dentro da medida que eu quero, que é aproximadamente 45 centímetros de alça no total, tá? Então eu fiz mais 34 centímetros de trama a partir aqui da base. E no total ela tá dando 40 centímetros até aqui. E agora eu vou repetir, então eu vou continuar aqui. Eu tenho que fazer o que eu fiz aqui em cima, no início. Eu tenho que repetir aqui agora. Eu vou criar aquele primeiro espaçamento. Fiz o último nó cruzando os fios. Cruzei a última vez. Então agora eu faço meia laçada para cada lado. Então eu faço meia laçada desse lado. Sem cruzar o fio, e faço meia laçada desse lado aqui. Sem cruzar o fio, né? Pra gente criar o primeiro espaçamento, que vai ser esse aqui. Daí agora eu repito o que eu fiz aqui. Eu vou cruzar novamente os fios por 4, eu vou fazer uma sequência de 4 cruzamentos. Então eu cruzo o fio de novo. Aí lembra que aqui a gente inverte, tá? Os nós a gente começa a contar pela parte de dentro e não pela parte de fora. Os nós completos. Então, eu vou seguindo aqui a sequência para manter o design aqui na parte externa. Então, faço um nó. Cruzei uma vez, cruzo de novo, faço mais um. Cruzo mais uma vez, a terceira vez. E faço aqui
ao último nó, última sequência cruzando antes de criar mais uma abertura. Então, esse aqui é a quarta vez. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, eu repeti aqui agora. Eu deixei aquela abertura, cruzei o fio 4 vezes, do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Então, eu tô repetindo exatamente o mesmo padrão. Fiz o espaçamento, vamos supor que é esse aqui, cruzei o fio 4 vezes, daí agora eu faço de novo um novo espaçamento e depois eu completo com essa quantidade de sequências que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer mais um espaçamento agora. Então, eu faço mais meio nó de cada lado, sem cruzar as pontas. Então, eu faço mais uma meia laçada desse lado, completo o nó aqui pra fora de novo, mais meia laçada desse outro lado aqui, sem cruzar o fio aqui no meio. E agora eu volto para concluir, volto a cruzar os fios de novo. E eu tenho que fazer a mesma quantidade de nós que eu tenho aqui, nessa parte. Então, eu vou cruzar 1, 2, 3, 4 vezes e vou concluir com o último nó. Então, vou seguir aqui, eu vou criar mais 4 nós, cruzando os fios novamente. Fiz de um lado. Então, agora você confere se tá do mesmo tamanho, do mesmo jeito. A abertura tá aqui. Essa trama aqui, ela tem que ter a mesma quantidade de laçadas, tá? Então, eu tenho uma, que é a abertura, abertura com abertura. Eu encaixo aqui, laçada com laçada e conto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, tá certinho. Eu posso finalizar aqui. Então, eu criei as 4 aberturas e finalizei aqui a sequência. Daí, agora eu vou fazer o acabamento dessas pontinhas para que elas fiquem o mais parecidas com esse acabamento que a gente fez aqui no início. Então, a alça já tá pronta, eu vou medir. Deixa eu ver se ela tá com a medida. Aí, ficou com 46 centímetros. Já é suficiente para o que eu preciso aqui, tá? Agora, para eu fazer o acabamento, essa parte que ficou pra cima vai ser o meu direito e eu vou fazer o acabamento aqui pelo avesso, tá? Que é onde fica aquela laçadinha lá do início do nó do fio passado. Então, a gente faz todos os acabamentos pelo mesmo lado. E aqui nessa ponta a gente vai criar o seguinte acabamento. A gente vai passar todas essas pontas por dentro da trama. Então, com a ajuda de uma agulha, eu tô utilizando aqui a agulha de tapeçaria, tá? Eu vou pegar o fio e passar por dentro da trama. Eu vou começar pelas pontas dos fios de base, tá? Então, essas 2 pontinhas aqui que eu usei como base para tecer as sequências, eu vou jogar uma para um lado e outra para o outro. E passo por dentro da trama. Então, a que tá aqui à esquerda, eu vou jogar ela aqui dentro dos nós da sequência da direita. Então, eu passo aqui pelas laçadas. Pego a ponta por dentro da agulha e puxo aqui por dentro do nó. Vou ajustar sem puxar demais, para eu tentar criar aquele mesmo acabamento que a gente fez lá no início. Ele vai ficar um pouquinho mais grosso agora porque a gente tem mais pontas desse lado. Ó, do outro lado a gente só dobrou o fio, mas você pode fazer desse jeito, tá? Que é a melhor maneira de fazer. E aí você vai passando por dentro dos nós, das laçadas dos nós aqui, por dentro da trama. Vou passar por uns 3 nós desse lado. Não precisa puxar demais para ele não deformar aqui o formato quadradinho da ponta. E agora eu faço a mesma coisa com essa outra ponta do outro lado e eu jogo para esse lado aqui esquerdo, onde eu puxei o outro fio.
Ajusta. E vai passando o fio aqui por dentro da trama. Pronto, passei aqui as pontas. Aí você vai verificando aqui pelo direito se tá certinho. A gente vai tentar camuflar tudo isso aqui do mesmo jeito, ou com o mesmo acabamento mais próximo possível do que a gente fez no início, tá? Pronto. Aqui as duas pontinhas dos fios de base eu já fiz o acabamento por dentro da trama, daí agora eu vou fazer das pontas que a gente usou para criar a trama, tá? Para fazer a sequência de novo. Eu vou puxar essas pontas que estão aqui para fora. Deixa eu jogar elas aqui pro avesso. Só puxei, tá? Só tô puxando a trama aqui pra parte do avesso. Sem fazer nenhum acabamento, é porque os fios ficaram aqui pra frente. Só joguei aqui pra trás pra ficar mais fácil. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Essas aqui são as pontas do nó, que fazem a trama do nó aqui, a laçada do nó. O que tá à esquerda eu vou jogar pra direita, o que tá à direita eu vou jogar pra esquerda. Eu vou cruzar, tá? E passo também por dentro das laçadas aqui. Essas pontas aqui do centro, tá? Depois a gente faz as pontas das extremidades. E aí é o mesmo processo. Vou pegar o fio da esquerda e vou jogar pra direita. E aí aqui, cada fio desse ele tem que sair numa altura diferente da trama, para a trama não ficar muito grosseira, com todas as pontas no mesmo lugar, tá? Agora eu vou fazer o acabamento do outro lado. E agora, para finalizar, eu faço dessas duas pontas que ainda restam aqui, das extremidades do nó, que a gente usou para fazer o nó, tá? E aí, essa ponta que tá à direita, eu vou passar pela trama da direita mesmo, e a ponta que tiver à esquerda, eu passo do lado esquerdo. Vou colocar aqui bem por dentro do nó, lá no início da primeira laçadinha dele. Passar só por uns dois nós, só tá bom. Essa ponta fica mais aqui em cima. Senão já começa a ficar muito cheio, muito apertado para passar os fios. Pronto, passei esse lado. Agora eu vou passar a outra ponta aqui ainda. Pronto, passei todas as pontas. E agora você vira aqui do direito, vê se precisa fazer algum ajuste. Vou puxar um pouquinho mais essas pontas aqui centrais. Deixa mais ajustado. E você vai tentar replicar o mais próximo que você conseguir do acabamento lá do início, tá? Deixar o mais parecido possível. É claro que não fica igual porque, enfim, a quantidade de fios aqui pra gente fazer o acabamento é diferente. Mas você vai tentar reproduzir o mais parecido possível. Olha, aqui já tá bem parecido. Daí aqui eu venho agora, corto todas essas pontinhas bem próximas de onde elas saem aqui de dentro do nó. Venho com fogo, no meu caso aqui,
faça o acabamento. Se você estiver trabalhando com fio que não faz esse tipo de acabamento, aplica cola, tá? Pronto, tá feito. O acabamento tá finalizado e agora eu já posso prender a minha alça na bolsa. E aí agora eu vou fixar o outro mosquetão aqui do outro lado, que eu ainda não tinha colocado. Então eu vou fixar primeiro o mosquetão na trama, tá? Independente do lugar onde você vai colocar, na altura que ele vai ser posicionado aqui, de forma centralizada. O importante é que ele fique centralizado aqui com a lateral, tá? Com a largura da lateral. Eu vou posicionar o meu mosquetão aqui. No meu caso, eu vou conseguir com esse que eu tenho, passar pela trama do macramê e por um pouquinho da trama da pérola. Vou tirar aqui a marcação. E agora eu vou fixar a minha alça aqui. Então eu pego a ponta do lado direito e aí eu tenho que passar os meus furinhos que eu tenho aqui. E aí você pode dobrar assim, coloca abertura com abertura e passa aqui por dentro o mosquetão, que aí ele já vai encaixar direitinho. Depois é só abrir, né? Aí ela encaixa. E é desse jeito que você vai prender. Independente se for a argola redonda, se for essa aqui meia lua, você vai fazer da mesma forma, tá? Prende de um lado. Prende do outro lado, atenção para ver se tá mesmo do direito ou do avesso. Dobra aqui onde estão as aberturas para poder passar. Passa pelos buraquinhos e tá pronta a nossa alça. Daí a alça ela fica dessa forma aqui, o ajuste. E aí, fazendo dessa forma, você ainda tem a possibilidade de utilizar esse mesmo mosquetão para prender uma alça tiracolo, tá? Eu tenho aqui uma alça que é de uma outra peça que foi feita com o mesmo material, que é na cor parecida, que eu vou usar de exemplo. Mas você pode fazer uma alça toda de nós quadrados ou pode fazer assim como essa aqui a gente tem. Uma parte de trama aqui com a corrente. E aí você vai usar esse mesmo mosquetão que tem aqui para prender a sua alça maior, tiracolo, aqui nessa parte lateral, tá? Então, é mais uma opção que você pode utilizar. E é exatamente por isso que essa peça ela é feita dessa forma, tá? Com esse mosquetão, essa alça desse jeito. Pra você já ter aqui a base para você colocar uma alça maior, tá? E esse é o resultado final do projeto da Bolsa Pérola, um projeto super especial feito em parceria com a Marcele, unindo as nossas duas artes, a arte de contas feitas por ela e o macramê. Agora já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa combinação. Deixa também o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito aqui. Espero que você goste desse projeto. Obrigada e até o próximo vídeo.